Fala pessoal, beleza? Então vamos começar aqui a estudar o simulador para um microscópio eletrônico de transmissão. Lembrando, a diferença dele para o microscópio eletrônico de varredura é que o microscópio de varredura ele funciona mais como uma câmera fotográfica. Então ele vai e consegue visualizar a superfície. O de transmissão é mais como um raio-x, então ele atravessa a amostra, tá? Felizmente esse microscópio aqui do MyScope Training ele tem aqui uma representação do equipamento, né, do instrumento. Vamos olhar aqui, vamos prestar atenção, tá? O equipamento, o microscópio eletrônico, ele funciona da seguinte maneira. Aqui em cima, ó, lá no topo, a gente tem a fonte de elétrons, de onde vai ser emitido o feixe de elétrons, correto? Nós vamos ter várias aberturas, ó, abertura condensadora, abertura objetiva, várias aberturas e lente, ó, que do lado de cá são lentes. Claro que essas lentes não são de material vítreo, né? Não é lente de vidro, não é como para luz visível, né? Como eu falei já, devo ter falado em algum lugar, a lente é magnética, porque a gente está trabalhando com elétrons, tá? Então o que a gente precisa é alterar comportamento magnético ali naquela passagem, aí vai funcionar como uma lente. Então a gente tem aqui, ó, lentes condensadoras, a abertura condensadora. Aqui nessa altura a gente tem a espécime, ou seja, a amostra, tá? É porque está em inglês aqui. Então a amostra. E aí a gente coloca aqui, o feixe vai passar pela amostra e depois nós temos mais lentes, mais aberturas, ó, abertura de SAD, enfim, outras coisas, né, que a gente tem aqui. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês o que acontece aqui. Quando a gente tem um microscópio eletrônico de transmissão, nós temos esse tipo de imagem, tá? É uma imagem diferente da de varredura. Ah, não é tão bonita, né? Porque a imagem obtida pelo microscópio de varredura é bem bonita, eu acho, pelo menos mais bonita. Mas essa imagem aqui, ela muitas vezes dá mais informações, porque ela atravessa a amostra, ó. Então a gente não vê só a superfície, a gente vê por dentro também, né? Então é muito utilizado. E muitas vezes, claro que isso depende muito do equipamento, mas muitas vezes também nos dá, o microscópio de transmissão ele tem uma aproximação melhor, então ele consegue enxergar em dimensões menores. Claro que varia do equipamento, né? Então a gente pode entender dessa forma, ó. O microscópio ele vai ser assim como uma sombra projetada por uma imagem, né? O microscópio vai ter um padrão, uma imagem também projetada ao passarmos aí o feixe de elétrons através da amostra, tá? Não vai ser uma sombra porque não é tão... A amostra não é tão... Ela permite a passagem, né? Ela não é opaca a passagem do... Não vai impedir completamente a passagem do feixe de elétrons. Aí a gente vai observar um padrão depois, né? Um padrão de formação de imagem pelo feixe de elétrons, tá? E aí lá embaixo, então, aí esse feixe vai passar aqui, vai passar pela amostra, né? E lá, E lá embaixo a gente vai ter aqui, deixa eu ver, detectores, né? Para dependendo da técnica que a gente está usando, certo? Dark Field, Bright Field. É porque assim, são muitas técnicas, tá, gente? É porque é de campo escuro, campo claro. Então são muitas técnicas. E aqui embaixo ó, a gente tem um anteparo onde vai projetar a imagem. Então ela fica projetada mesmo quando não é registrada, tá? Ela fica ali. E aí a gente tem aqui ó, a telinha, aqui um anteparo luminescente, né? Que vai brilhar, vai emitir luz com luz visível, né? Para que o operador consiga visualizar. E aqui a gente vai ter ó, uma janelinha que é para que a gente possa tirar e fechar, né? Para ficar observando se a imagem está sendo gerada corretamente. E nós temos as câmeras, tá? Aqui, nesse caso, a câmera está sendo representada lá embaixo. Pode ser uma câmera digital ou pode ser uma chapa fotográfica que se usa, tá, gente? Até hoje se usa chapa fotográfica porque ela dá uma qualidade de imagem melhor, certo? Embora ela tá caindo cada vez mais em desuso, já caiu muito, né? Porque pela agilidade da câmera digital, né?
mas a qualidade da chapa fotográfica ainda é superior à digital, certo? Mas vamos lá, vamos operar aqui o equipamento, tá? Isso aqui, gente, um equipamento desse é equipamento de milhões, tá? Eu já trabalhei com desses lá em Campinas, lá no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Inclusive, vou novamente fazer análise de microscopia de transmissão. E assim, a gente tem que fazer um treinamento, tem que fazer. É todo um processo, tá? É toda uma questão. E é uma sala só para esse equipamento. Até o chão do equipamento é construído de maneira a evitar vibrações, porque a vibração vai alterar, vai prejudicar a formação da imagem. E até o ar-condicionado, né? Assim, o fluxo de ar, tudo isso é planejado, tá? Para evitar perturbações aqui. Tá, e vamos lá. O que a gente faz? Ao chegar, a gente vem aqui, ó, vai usar o equipamento, aí a gente remove o porta-amostras, que é ele sai mesmo, é uma pecinha. Tem até alguns tipos de porta-amostra. E a amostra fica bem aqui, tá, gente? Bem aqui na ponta, ó. Tá? Aqui, bem essa última pecinha aí que vocês conseguem enxergar. Eu vou escolher aqui um tipo de amostra, ó, tem nanopartículas, zebrafish. Zebrafish eu acho que é um tipo de... alga? Não sei. Não é peixe zebra não, tá? Um metal e um mineral. Eu fiquei curioso agora com o zebrafish, tá? Depois a gente vê. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada. Eu vou olhar também depois. Mas vamos começar com nanopartículas, que é mais minha área, eu entendo. Assim vou ficar mais à vontade. Vocês viram que apareceu uma telinha. Gente, eu não consigo voltar. Apareceu um círculozinho avermelhado, né? E aí ficou aqui. Por quê? O porta-amostra é uma telinha, uma gradezinha, menor que uma unha, sabe? Do tamanho da cabeça de um alfinete, assim, e que a gente coloca lá. Então tem que ter uma pinça especial, enfim, é bem pequenininho mesmo. Agora vai inserir, ó, o porta-amostras. Tem que ter todo cuidado também na hora de colocar, enfim. Aí ele deu uma evacuada aqui, né? Removeu o evacuado do ar, né? Claro, a gente está trabalhando aqui, né? Então removeu, formou o vácuo, né? Evacuou, inseriu a amostra. Ah, tá. Já a amostra encaixada não foi inserida ainda. Agora a gente vai inserir a amostra na posição do feixe. Agora vamos acelerar a voltagem do feixe, 200 kV, tá? E agora acelerou a voltagem do equipamento. Agora a gente vai ligar o feixe, ó, beam, né? Aí, ok, on, aliás. Aí ligou o feixe, né? Tá sendo representado aqui e vejam passando pela amostra, tá? Eu não estou acostumado com esse equipamento, tá, gente? Então a gente vai montando aqui. Aí o que acontece? Ele vai e mostra aqui o funcionamento do equipamento. De vez em quando eu vou baixar aqui, tá? E a imagem como é formada. Então é como se a gente estivesse olhando. Como se a gente estivesse olhando aqui, né? Tirou o protetor aqui. Opa, vou sumir aqui. É como se eu tivesse tirado o protetor aqui. E agora eu estou olhando isso. Aí o que vai aparecer para mim é isso. Ah, mas não estou entendendo nada. É porque está tudo desalinhado. Mas essa luz, esse círculo, ó, é onde o feixe de elétrons está incidindo, né? É onde ele está projetando ali. E veja que ele está projetando um quadriculado, porque a telinha onde a gente coloca a amostra, ela tem essa redezinha quadriculada, tá? Então a gente ela tem essa tendência mesmo a projetar isso. É uma rede, aí depende do tipo. Mas, por exemplo, existe uma telinha que é uma rede de cobre com um polímero de carbono ali em cima, um polímero muito fino de carbono, né? E aí a amostra fica no polímero e aí a gente consegue visualizar. Aí agora a gente vai regular isso aqui para ajustar esse círculo, ó, trazer ele para o centro, tá? Olha só. No equipamento, aí depende do equipamento. Se for um equipamento mais novo, a gente faz isso no computador. Se for um mais antigo, tem que ficar girando os botões, tá? Mas assim, apesar que os dois tipos também são interessantes, assim, é bom quando o equipamento tem as duas coisas, né? Veja, agora está centralizado. Aí o que eu posso fazer? Agora eu posso ajustar o brilho, ó, de maneira a atingir toda a tela, entendeu? Agora eu vou ajustar o tamanho da abertura,
mudar na condensadora, né? Na abertura condensadora. Aí, ó, agora isso aqui, gente, vejo que de vez alterna. Eu tava mexendo no painel, nas funções, e agora vou ter que inserir. Isso aí durante a análise é isso mesmo. Eu mexi no painel, aí depois eu tenho que levantar e mexer lá no equipamento, né? Aí inserir a abertura condensadora, ó. Vejo que mudou aqui. Aí agora, deixar aqui o... Aí eu vou escolher o tamanho da abertura. Pequena. Não consigo mudar, né? Média ou grande. Observe que muda a luminosidade, né? O pequeno eu acho que ficou muito fraco. O médio até que ficou bom. E o grande ficou bem forte. Eu vou deixar o grande aqui, ver se é possível. E vejo que deslocou a lente. Por quê? Porque agora está passando pela abertura. Deslocou a posição, ó. Ah, tá, não tá mais nenhum círculo, né? Tá inclinado, exatamente, tá inclinado. Aí a gente vai ajustando isso, tá? Isso, aí centralizei. Agora o que que eu vi? Tá alongado. Alongado por quê? Porque tem um defeito aí que é o astigmatismo, tá? Astigmatismo não é só na visão humana, né? Astigmatismo é um defeito óptico. E no caso, a gente está entendendo aqui que ele ocorre também. Que na verdade os elétrons eles vão ter o mesmo comportamento óptico, né? Então, ó, vamos aumentar, deixar esse círculo maior possível. Ah, já foi, né? O brilho, agora eu vou aumentar o brilho para pegar toda a área. Foi. Agora eu vou ajustar a magnificação, que é a profundidade que ele vai, né? A magnificação, na verdade, parei aqui para espirrar. A magnificação, na verdade, é o tamanho que ele vai dar, né? Que a imagem vai ser projetada. Aí vejo que já tem alguma imagem. Agora a gente tem que ir ajustando mais, né? Melhorando, ó. Aí eu baixei aqui a tela, tá aqui esse Hubble. Vamos ver. Ah, tá. Vamos lá. O Hubble é o seguinte, é essa função que ele fica oscilando, né? Então, na verdade, é uma forma de permitir que permitir que a gente possa ajustar o erro, porque ele vai mudando a posição de um lado para o outro, né? E aí a gente tem que deixar essa posição, essa imagem, ela tem que variar o mínimo possível, né? Tá? Ó, já está tremendo de novo. Aqui, ó, já está ajustado. Então a gente já está enxergando nanopartículas. Estão vendo, né? Vamos lá. E agora? Agora eu vou desmarcar o Hubble. Desmarquei a função. Agora eu vou mexer na difração. Ah, tá. É outra forma também de avaliar a qualidade da imagem, tá? E eu tô com medo de fechar essa janelinha e não aparecer depois. Que é esse padrão de difração, porque eu mudei a função, não está mais na função imagem, está na função difração, que é o que? É a forma, o padrão de difração que os elétrons, né, que o feixe de elétrons vai mostrar ao incidir sobre essa imagem. Veja que tem uns pontinhos, sobre a amostra, perdão. Veja que tem uns pontinhos e o centro é a parte que passou direto, né, do feixe, então fica mais colorido mesmo. O restante aqui é o padrão de difração. Então, num material cristalino, esses padrões eles estão em posições definidas, tá? Esses círculos, tá? Aí eu vou mexer aqui agora na objetiva, ó, na abertura objetiva. E agora aqui no equipamento, lá vai inserir abertura objetiva. Pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos ajustar, vamos centralizar aqui a objetiva. Não vou mexer no brilho ainda, eu quero centralizá-la primeiro. Isso. Não, nem precisa mexer no brilho. Aí volto para a função imagem, ó. Olha que legal. Aí... Ih, sumiu o meu negocinho. Bom, aí eu vou ter que trazer... Vou ter que centralizar essa tela, porque... Outra função desse aqui, vou ter que centralizar esse círculo azul aqui no meio. Gente, tem função... Aí ele está aqui centralizando a amostra, né? Vou até falar para vocês, eu não lembro dessa função quando eu operei o equipamento, mas cada equipamento tem uma forma, né? Um funcionamento.
Agora, magnificação, ó, ajustamos na magnificação baixa. Agora vamos para a média. Magnificação a ampliação que fez a amostra, né? O quanto nós conseguimos ampliar a amostra. Ó, vejo que agora a gente já enxerga nanopartículas. Parece nanopartícula de um metal, né? Mais uma vez centralizar a amostra, tá? Vejo que elas têm uns desenhinhos, né? Uns riscos, umas sombras na estrutura da nanopartícula. Essas são por conta das imperfeições, né? Das irregularidades. Então, o feixe passa melhor em algumas nanopartículas que em outras. Aí alta. Aí vamos centralizando. Por isso tem que ser um por um, tá, gente? Não pode ser direto na magnificação alta. Tem que ir na baixa, vai subindo, tá? Tem que ter paciência. Agora o foco da lente objetiva. Olha como melhora. Olha, tava assim, né? Olha só. Esse aqui é o... Aqui já tá perdendo um pouco. Mas aqui tá sem foco. Esse aqui é o ideal, né? Esse é o ideal. Antes de mexer mais uma vez, olha só como tá, gente. A gente está enxergando a nanopartícula. Aqui a gente está em alta magnificação. Ainda tem mais um nível, tá? A super alta, alguma coisa assim. Tem, eu não sei, não vi o termo que ele tinha colocado, não lembro, aliás. Mas observem, nas nanopartículas a gente tem linhas aqui, estão vendo? Ó? Essas marcações. Essas marcações a gente está enxergando o padrão da estrutura cristalina do metal, tá? Então a gente pode medir esse distanciamento, tá? E é formado pelo que nós chamamos de coluna atômica, que é o que? A gente não consegue enxergar aqui um átomo sozinho, mas a gente enxerga como se fosse uma coluna vista de cima, né? Então a coluna é uma sequência de átomos vista um atrás do outro, né? A gente não vai enxergar todos certinhos. Então, cada uma aqui é uma coluna atômica e eles estão organizados nesse padrão. Só que não existe um único padrão, por isso que tem alguns assim, tem, ó, esse aqui está nessa mesma inclinação, mas tem outros em outras, né? Em outro sentido, tá? Aí agora vamos inserir a câmera, ó. Aí quando a gente, agora sim, e quando a gente estava naquela imagem verdinha, e lá é o que o operador enxerga quando está olhando no porta-mostra, assim, no equipamento. O olho mesmo, né? O olho nu mesmo. E aí, inserir na câmera, é isso que a gente vai obter. Ah, professor, por que não tem cores? Porque, gente, vejam lá as definições. A gente não está trabalhando com espectro eletromagnético aqui. A imagem aqui está sendo formada pela interação de elétrons, tá? Que é uma partícula subatômica. Tem um comportamento ondulatório, onda é partícula, tudo, mas são elétrons que estão interagindo com a matéria. Então, não existe cor. Tá? A cor ela é uma interpretação de quê? De comprimento de onda da luz que nós enxergamos. Então, é a interpretação dos nossos olhos. Aqui, não é nem luz visível, né? E é um comprimento de onda só. Certo? Todo elétron tem a mesma energia e o mesmo comprimento de onda, então não tem como diferenciar cores, tá? Aqui. E aí o que a gente consegue observar são esses padrões, né? E onde os elétrons passam mais ou passam menos. Então onde está escuro é porque tem uma maior densidade e maior resistência à passagem dos elétrons. Então a imagem fica assim mesmo. E ficou bem boa a imagem, não sei se nesse aqui eles têm um padrão para comparação. Mas observem, ó, aqui a gente tem uma escala de 10 nanômetros. Ou seja, essa partícula aqui, o diâmetro dela está um pouquinho maior que isso, né? Um pouquinho maior que 10 nanômetros. Então, a imagem ficou boa, tá? Aí, quando eu clico, essa é a Acquire, né? A aquisição, ele salva a imagem, tá bom? Legal, né? Aí ele está falando, se a espécie é cristalina, você pode mover para a aba de difração para praticar a coleta do padrão de difração. Isso não é necessário para amostras biológicas, tá? É porque assim como lá na DRX, né, difração de raio-x, a gente pode
obter um padrão de difração, aqui também é possível, né? Obter um padrão de difração, só que nesse caso de elétrons, tá? Mas como mudaria isso? Bom, eu não estou enxergando a opção, estou vendo aqui onde eu consigo clicar, tá? Aí ele só está salvando e tal, beleza. Tem a opção de reiniciar. Eu queria mudar de uma amostra para outra, eu não tô achando. Eu tô achando que aquela telinha lá que sumiu era o onde eu ia ter a resposta, aquela representação do equipamento. É, não tem mais nenhum. Vou ter que voltar, vou ter que reiniciar mesmo, tá? Não tô achando. Tá bom. Ó, não dá. Deixa eu ver se dá pra diminuir aqui esse bitrate, ver se tem diferença. Não. Vamos ver aqui. Ah, ele dá. Ah, tá. Tá bom. Aí vamos lá. Brilho, para ver se a gente consegue pegar o padrão de raio-x. Isso. Aí nesse aqui, a gente já coloca o menor ponto possível. Vem aqui diffraction, né? Porque agora a gente tem que concentrar. Que eu concentrei ali o feixe naquela nanopartícula. Então, qual é a diferença dessa técnica? Ah, por que não faz uma técnica de difração de raio-x? Para que usar a microscopia? Porque agora eu estou pegando o padrão de raio-x daquele ponto da amostra. Tá? Eu vejo que eu foquei naquela nanopartícula. Então, eu vou centralizar aqui. Imagem, voltar. SAD. Aí eu vou colocar outra tecla. Agora ele não vai aparecer aqui pra mim. Oi, criatura, volta. Eu não sei pra onde ele foi. Eu vou ter que reiniciar pra ele aparecer. Que a tecla a abertura SAD é que vai me permitir ver o padrão de difração. Eu vou repetir isso aqui com outra amostra e vamos ver se a gente consegue fazer essa medida. Aí não vai aparecer a tecla SAD. Ou o equipamento para botar a abertura SAD. Tem que aparecer aquele esqueminha do equipamento. Eu não sei para onde ele foi. Bug do simulador, né? Bom. Vamos voltar aqui, vamos reiniciar o simulador. Tá. Remover aqui novamente, ó. Remover, começar do começo, né? Era diagrama, era para ter aparecido. Deu algum bug. Clicando aqui era para ter aparecido diagrama. Tá? Pelo que tá escrito aqui, né? Vamos lá. Remover. O porta-amostra. Eu vou escolher a amostra. Tá? Eu vou colocar esse zebrafish que agora eu fiquei curioso. Coloquei lá. Inserir. O zebrafish não vai pegar padrão de difração. Inserir a amostra. Acelerar. Ah, vejam só, a aceleração de voltagem deu menor, tá? A primeira para nanopartícula, a gente fez para 200 kV, agora 120, porque é amostra biológica, tá? Então a gente não pode colocar uma aceleração muito alta, senão você destrói a amostra, né? Degrada a amostra. Nanopartícula não, nanopartícula já aguenta mais, né? Aguenta o tranco.
Perfeito, é brilho. Vamos lá. É isso aí, abertura, condensadora. Eu tô indo mais rápido aqui, tá, gente? Inserir a condensadora. Tamanho da abertura. Deixar tamanho médio. Acho que eu vou deixar o médio aqui, viu? Não sei. Não, deixa aí alto. Astigmatismo. O brilho. Aí vamos lá para difração. Olha, vejo que já deu diferente, tá dando partícula, né? Aí eu venho aqui agora ao objetivo, vou inserir o objetivo. Eu tô seguindo os mesmos passos, tá, gente? Só alguns valores que estão sendo diferentes. E o beam current aqui, ó, que é o que? A corrente do feixe, ela tá menor, tá? Porque antes a gente tava usando todo vapor. Tava mais ou menos a metade, eu vou deixar aqui mesmo. Não vou mexer nisso, não. Também ele não deixa a gente trabalhar livremente, né? Ele vai dando umas dicas aqui pra gente. Magnificação baixa, já dá pra ver alguma coisa. E o oble aqui, você não sai daqui não. E vai tremer, né? Ficar naquele Parkinson dele. Aí. É isso mesmo, né? O zebrafish, ele é um alga, um fitoplâncton, alguma coisa assim, né? Microalga, não sei. Olha o negócio aí. O que mais que eu tenho que fazer aqui, gente? Ah, alinhar a amostra. E agora, very height, aí tem height. Aqui, high, né? E agora eu tenho que alinhar também a amostra. Ah, não, é o foco do objetivo. Ele queimou a amostra, gente? Tá uma luzinha aqui. Isso aqui eu tô perguntando o que acontece, tá? Acontece com a amostra real. Às vezes você para o feixe em uma posição, deixa muito tempo, depois você vai olhar ele queima a amostra. Vou até diminuir aqui pra esse. Tá. Inserir câmera. E aí temos a imagem, né? Veja que a imagem está só com 600 nanômetros essa escala, tá? Isso porque... Vou botar a cara de novo. Isso porque a aceleração de voltagem está menor, é a amostra biológica, é mais complicado, né? Para trabalhar, tá bom? Beleza. Aquário de novo, cadê a opção? Ele não vai me dar a opção de testar contra a amostra? Isso. Escolher outra amostra. Vou fazer só mais uma. Então vamos ver mais uma amostra, tá? Vou escolher aqui. Gente, eu olhei aqui, zebrafish, é peixe zebra, é um peixinho. Então ali deve ser o quê? Alguma célula desse peixe, né? Não sei, algum pedaço do peixe aí, um peixinho pequeno, né? Aí aqui tem metal e mineral. Vou pegar o mineral, porque metal a gente já fez ali, a nanopartícula era metálica, né? Apesar que é diferente, tá? Porque ali seria uma peça metálica, né? Inteira. Inserir porta-amostras, aceleração de voltagem. Liga aí o feixe, meu filho, vamos trabalhar, né? Aí, ó, vamos ajustar aqui. Depois que vai a primeira e a segunda fica mais fácil, né? Mas esse negocinho aqui, ele é lerdo demais. Mas tudo bem. Mas tem que ter paciência, né? Centralizou, não? Aí abre aí o negócio. Os Paranauê. Aí. Abertura, condensadora. Vai lá, condensadora. E taca ali pau no máximo logo. E vamos aqui no... Ajustar aqui, botar na meiuca.
Agora vamos mexer no astigmatismo dele, né? Opa, e agora o brilho. Beleza, magnificação baixa. Depois vai ficar. A gente vai pegando o jeito, né, gente? Aí o negócio vai ficando mais ágil. Aí vai dar o Parkinsonzinho, a tremedeira. Ó. É bom que a gente tá pegando aqui na extremidade, né, dele. Ó, parou aqui. Desse mineral. Pois é questão de prova, hein? Descobrir qual é o mineral. Aí padrão de fração. Agora vamos lá. Olha só, como já tem um padrãozinho de fração. Mexa aqui na objetiva. Opa. Tá bugando, tá bugando. Ué, pra remover a abertura? O que aconteceu? Ih, bugou aqui o negócio, gente. O negócio tá... O que aconteceu aqui? Tá. Bom. Ele não inseriu aqui o... Não sei nem pra onde é que ele foi. Deu um bugzinho. Bora lá, bora seguindo. É, mas não é esse não, agora é o foco. Isso, vamos ajustar o foco. Olha que legal. Aí esse aqui, ó. Já tá abaixo do foco. Tá, e vejam que a gente tá enxergando aqui os padrões, né? Aí colocar a câmera, ó, os padrões da estrutura desse mineral, tá? Aquisição de imagem, maravilha. Agora eu quero ir para a parte de padrão de difração, né? Fraction. Isso, era isso que eu queria. Vamos ver se agora vai dar certo. Ele ficou aquele bugzinho ali, mas tá movimentando aqui tudo, né? A imagem. Aí a gente abre tudo novamente. Muda aqui a abertura para SAD. Inserir a abertura de SAD, ó. E é isso aí mesmo que eu tava querendo. Centralizar também, né? Isso, aí vai modo de fração. Isso que eu queria chegar. É exatamente isso que eu queria chegar. E tá tudo junto aqui, digamos. O que acontece? Aqui a gente já está enxergando, é porque tem os feixes aqui, né? O formato do feixe apresentado, ficou tudo misturado aqui, né? O que a gente está enxergando aqui nessa imagem, gente, é o padrão de difração, realmente. Então, o padrão de organização dessa estrutura, né? Desse mineral. Então, eu vou colocar o beam stop aqui, ó, que é essa telinha, e ela cobre por quê? Porque até como um bloqueio desse feixe central, que né, a gente não tem interesse nele, a gente quer enxergar essa difração. E aí ele pode atrapalhar a visualização dos outros pontos, entendeu? Ó, aí inserir, a gente tá vendo esse padrão de difração aqui. E obviamente é mais intenso nos meios, né, do que nas bordas, mas ele se repete, ele tem o mesmo espaço, o mesmo intervalo, e ele está diretamente ligado aí à estrutura cristalina, tá, do mineral. Então a gente consegue identificar a estrutura cristalina a partir disso aqui. Essas medidas, certo? Questão de célula unitária, tudo isso a respeito desse padrão. Tá? Vejo que é mais alongado nesse sentido, a distância é maior nesse sentido que nesse outro, né? Então já tem essa diferença. Vamos para a alta resolução. Fazer então para obter imagem em alta resolução. Então, ó, câmera, vou recolher a câmera, voltar ao modo imagem, tá? Tem que remover, tá. Remover a abertura SAD,
para sair desse modo de difração, certo? Remover o beam stop, né, essa coisinha, e botar magnificação no very high. E aí agora eu vou ajustar o foco. E aí a gente tem aqui a gente vai observar aqui, ó, as linhas de difração aqui, né? As linhas do cristal, da estrutura cristalina. Ah, tá. E aqui ainda vamos ajustar a transformada de Fourier. Isso. Esse recurso que a gente tem aqui é para ajustar também a qualidade da imagem, né? Pela transformada de Fourier, que é um cálculo matemático que ele faz, né? O que eu tenho que fazer aqui? Ele bloqueou os botões. Então é para a gente enxergar realmente, né, como é que tá. Ah, eu acho que é porque ali não tinha muito o que fazer, já estava circular. Quando está alongado, ó, esse transformado de Fourier é para a gente procurar astigmatismo. Então, se aquele círculo que estava aparecendo ficasse deformado, a gente tinha que ajustar para deixar ele alongado e o maior possível. Esse aqui, o padrão de fração e aquisição. Então, a gente tem o padrão, a visualização das colunas atômicas, né? Então, que a gente tem as distâncias aí é, da estrutura cristalina, né? Porque esses padrões aqui, ó, que a gente enxerga como as linhas, né? É por conta da estrutura cristalina do mineral, né? Tá? Então, eu vou remover, ó, vou para um outro modo que é o STM, né? Aqui, ó. Esse eu nunca trabalhei, tá, gente? Esse aqui eu vou ver aqui como é. Eu acho que a gente tem que diminuir esse pontinho aqui. Deixa eu ver. A gente remove a condensadora. Não, é isso não. É isso aqui? Não me pergunto, não entendi. Não entendi, mas fica esse negocinho aqui. Aí, lente condensadora. Ficou ali no meio. Ah, ele tá passando direto, ó. Por isso que tá esse círculo, tá? Porque não teve lente aí controlando. Ah, tá. Até aquela estimativa que se faz, gente, com relação às lentes para microscopia eletrônica. E quando a gente está usando microscopia eletrônica, é como se a gente estivesse olhando para alguma coisa usando o fundo de uma garrafa de refrigerante, sabe? Aquelas garrafas KS. E observem, ó, como é deformado, é como se fosse isso mesmo. Certo? Então, hoje a maior limitação da microscopia eletrônica, não no microscópio eletrônico, são as lentes. Eles não conseguem construir lentes melhores, tá? Aí aqui a gente conseguiu alinhar o feixe, insere novamente condensadora, certo? Vamos ajustar aqui. Mas ainda assim a técnica permite muita coisa, né? Aí ajustamos. Agora, inserir o detector STM de Bright Field, né, de campo claro. É um conjunto, é um mundo de técnicas, né, gente? Vejam que tem coisa aqui. São várias formas de aquisição de imagem. E aqui, ó, Bright Field. Vamos colocar esse modo de aquisição da imagem. E aí gerou essa imagem. E aí, olha só, gente. Muito legal, hein? É imagem de alta qualidade aí. Legal, hein? Bom,
Aí também Bright Field. Ele vai abrir aqui a opção. Eu já estou aqui e vou fazer, né, pra gente. Enfim. Bitei imagem de campo escuro, que ela vem meio que invertida, né? É bom para identificar aí alguma coisa, ver o contraste, enfim. A imagem vem invertida, mas ela já não dá informação, aquela informação de estrutura cristalina a fundo, né? Mas é uma imagem também bem interessante, pode dar informação importante. Agora sim. Sim. Agora o negócio mudou, né? E aqui agora a gente enxerga, ó, o padrão da estrutura cristalina mesmo, tá? Muito interessante. Aí ele pergunta se quer voltar com outra espécie. Eu acho que já deu, né? Acho que a gente já conseguiu ver muita coisa aqui. Já tá bem legal. E é aqui que é a imagem de alta magnificação, né? Que é um tipo também de microscopia, são microscópios mais específicos aí, que não são todos, né? Microscópios eletrônicos que conseguem chegar nessa imagem, tá? Beleza, e dá um padrão bem interessante, uma qualidade de imagem bem. Às vezes não é nem tão. É uma qualidade que a gente olha assim, nossa, que negócio feio, né? Mas é uma informação muito importante porque é uma imagem com a resolução muito boa, assim, como que eu digo? Uma magnificação extremamente alta, né? Aqui ele não coloca quantas vezes essa imagem foi aumentada, mas geralmente é um número muito alto, entendeu? 100 mil, então coisa assim. A imagem a gente está olhando colunas atômicas, então realmente é bem difícil chegar nesse nível de resolução. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e qualquer coisa estou à disposição para dúvidas. Valeu!